Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de orações Recanto de Luz. Sintam-se todos envolvidos nessa harmonia, nesse amor que paira no ar aqui, aonde nós, quando adentramos ao portão, já somos envolvidos pelos amigos espirituais, que sabe a real necessidade de cada um de nós. E se nós ficamos em silêncio, que para mim o silêncio é a nossa primeira prece, é onde nós conseguimos nos conectar com eles e eles nos ajudarem da forma que nós merecemos. Nós, aqui do Recanto, muitos já compraram, muitos já trouxeram doações, nós só temos a agradecer por tudo isso, mas nós estamos sempre correndo atrás da máquina, porque atualmente nós já estamos atendendo mais de 80 famílias. E não é fácil. São famílias numerosas, com crianças. A gente tem que fazer uma série de coisas para conseguir montar as cestas básicas, porque fome se tem todo dia, né? E atualmente nós tivemos a ideia, com uma amiga nossa, fez uma colcha de casal de crochê e uma coberta de sofá, né? Que é primeiro e segundo prêmio. O primeiro prêmio é a colcha de casal, o segundo prêmio é a manta de sofá. E a gente está vendendo essa rifa a R$2. Agradecemos muito a todos aqueles que já colaboraram, né? Só temos a agradecer. E aqueles que, porventura, no final da reunião, quiserem colaborar, a Carmen vai estar ajudando vocês aqui na venda dos nossos livros, né? Porque nós sempre chegamos aqui na frente, antes de começar, parece que é um muro de lamentações, nós estamos sempre pedindo, né? Porque nós vivemos de doações, de colaboração, porque aqui é uma casa de caridade. Nenhum de nós aqui ganha nenhum tipo de salário. Tudo que é feito aqui é feito com muito amor. Então, nós agradecemos muito, mais uma vez, por todos que colaboram e pedimos que aqueles que possam doar alimentos, ajudar na compra de uma rifa, trazer agasalhos, né? Todos nós hoje estamos sentindo muito frio, né? E tantos por aí que nós vemos que estão de chinelo, que não tem uma meia, que não tem um casaco, que não tem um blusão. E é impossível que nenhum de nós aqui possa abrir o guarda-roupa e doar alguma coisa. Porque eu digo que todos que aqui estamos temos muito mais daquilo que precisamos. Então, vamos fazer uma prece por todos nós que aqui estamos, para que nós possamos nos envolver no trabalho da tarde. Excelso companheiro, não nos permitas a leviandade de caráter. Livra-nos de máscaras e disfarces que afivelemos a face. Que sejamos o que somos, com a obrigação de sermos sempre mais. Não nos deixes continuar na condição de sepulcros caiados, desculpa. Que busquemos a integridade moral. Todavia, que não nos tornemos moralista para com os irmãos ainda frágeis. Que não nos esqueçamos de que caminhamos tangenciando o abismo de nossas imperfeições. Que a ninguém acusemos ou atiremos pedras. Somos frágeis, Senhor, e sem o teu amparo, a qualquer instante podemos cair. Despoja-nos das exterioridades do eu e se conosco em nossos propósitos de melhorar. Que assim seja. O nosso trabalho da tarde, o nosso estudo de hoje é com o nosso amigo Júlio. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estava com saudade de falar isso.
Algum tempo atrás, um colega nosso fez um trabalho aqui, Carlos André, que além de muita emoção que ele conseguiu passar para nós, pelo trabalho maravilhoso que ele trouxe, ele antes fez um resumo do trabalho de cada expositor. E eu achei de uma delicadeza, eu achei de um primor o que ele fez. Porque a impressão que deu é que ele sentou com cada um de nós e conversou assim, como tu faz? Como que é? Parece que ele nos entrevistou, porque ele falou de cada um de nós um pouquinho aqui na frente. Quem é expositor aqui deve ter visto essa exposição e deve ter concordado. Mas o mais importante é que ele deixou um recado. Não porque o expositor está fazendo a exposição, mas como que a gente chega aqui na frente. O estudo que é feito, o respeito, o carinho, a dedicação, o amor, a fé. Mas ele nos leva diretamente a um grande, saudoso amigo também, chamado Luiz Paulo, que sempre dizia, depois que eu sair daqui, se eu deixar uma pulguinha atrás da orelha de alguém, uma dúvida, uma vontade de continuar lendo sobre o assunto, terá valido a pena. Então, eu agradeço ao colega Carlos André pelo trabalho que ele fez de esclarecimento de como que a coisa acontece. Ele até contou uma história engraçada, que quem vê no canal vai ver como que ele chegou naquela exposição. Aconteceu um fato na avenida com ele muito bacana, e notem que ele explicou que ele estuda para a exposição caminhando na avenida, para que os bons pensamentos venham, né, caminhando na natureza e tal. Hoje a gente vai falar sobre as estações necessárias, capítulo 13 do livro Pão Nosso. A gente trouxe aqui só um desenho, para que a gente comece, enquanto a gente vai vendo o desenho, eu vou falando deles, que a gente consiga compreender o que são as estações e como elas são necessárias. Nós habitamos um planeta que, conforme os estudiosos, ele tem 4,6 bilhões de anos. Jesus pediu ao Pai que ele queria coordenar, que ele queria gerenciar, que ele queria governar a Terra. E assim ele o faz com maestria. E aí então, quando foi o princípio, e olha que interessante que Jesus, antes dessa bola de fogo que era a nossa Terra, ele já estava aqui. E já tinha o merecimento do Pai de cuidar da Terra. Aí, ela começou a se transformar, ela começou a passar pelas estações necessárias. Então ela começou a se resfriar, depois do tal de Big Bang que falam, né? Tudo são teorias, mas a gente precisa pelo menos estudar alguma coisa e acreditar em alguma coisa que nos faça seguir. Depois então veio essa fase, né? Que é onde começaram a surgir os primeiros seres vivos, que conforme os estudos, foi na água. E aí foi se desenvolvendo, foi aparecendo a parte da terra, das pedras, da água. Apareceram os nossos amiguinhos dinossauros, que quem buscar vai ver que existem as provas, né, de que eles estiveram aqui. Passamos pela era glacial, onde muito se transformou, mas também muitos desses animaizinhos se foram, né? Aí vem os nossos antepassados, que são os homens das cavernas, e aí quem estudou sabe o nome de cada um, que são cada nome esdrúxulo, né? Eu lembro do Neandertal, né? Australopithecus, já é um bicho, né? E aí a gente chega na Terra de hoje. A Terra de hoje, ela tem um aspecto bonito, os prédios, as águas, a natureza toda direitinho. Lá tem um cara em cima da montanha com a bandeirinha, comemorando uma vitória.
E mais uma estação se fez. Chegou-se a essa estação. E aí a gente se pergunta, terminou aqui, chegou o fim, hoje nós temos o iPhone 14, não precisa de mais nada. Mas infelizmente o nosso caminho está seguindo para essa imagem, onde nós temos quem pode num lugar melhor, os outros de maneira geral já em algo mais escuro, porque as estações são necessárias, a evolução é necessária, e a destruição é por nossa conta. E aí ela vai indo, ela vai chegar nesse ponto. Um estudioso, esses dias eu estava vendo, eu acompanho ele na internet, e é maravilhoso porque ele fala, quando a gente fala de Jesus, a gente fala com emoção. Como ele é um homem da ciência, ele fala com convicção também naquilo. E a Terra tem mais, aproximadamente 4 bilhões de anos de vida. Depois, ela vai acontecer o que aconteceu no início. E ela volta a ser uma bola de fogo, uma estrela. Muitos de nós vai dizer assim, quanta loucura esse cara está falando. Quanta besteira. Porque a gente tem preguiça de pensar, de estudar, de pensar lá na frente. Hoje, enquanto eu estudava, a gente pensava assim, eu não quero plantar uma árvore porque ela demora 20, 30 anos, ela vai dar sombra para mim? Não, eu vou morrer. E aí eu pensei nas árvores da avenida, em que o Carlos André estava passeando e que muitos de nós vai tomar um mate às vezes. Algum de nós aqui presente plantou um dos eucaliptos da avenida? Não, né? E elas estão lá, para fazer aquela sombra linda, para nós ouvirmos as caturritas alvoroçadas, para sentar, para ver as crianças brincarem, porque alguém plantou para nós. E por que a gente não tem que ter a preocupação de plantar para alguém, né? Aí falando das estações também, a gente entra hoje num dia bem frio e lembra que muitos vão para o Face, meu Deus do céu, quantos dias falta para o verão? Que frio horrível. Aí chega o verão e diz, meu Deus do céu, uma feijoada e um fogão a lenha. E a gente nunca está satisfeito. A gente está sempre reclamando. Porque as estações que vão passando são essas simples 4 estações que nós aqui no Rio Grande do Sul temos o prazer de tê-las. Falava com uma amiga na Bahia ontem que ela disse 27 graus, 30 graus. Eu vejo o marido dela sempre no WhatsApp, em vídeo, sempre sem camisa. Eu digo, tu não usa roupa aí? Que maravilha. Mas será que é maravilha? Porque a gente está com frio, porque daqui a pouco o cara está naquele calor o tempo todo, e tudo que é demais a gente sabe, né? Mas muitos de nós ouviu então falar que Deus construiu o mundo, fez o mundo em 6 dias. E no 7º ele descansou, como se ele precisasse. E aí vem aquele convite ao estudo. Será que a gente precisa aceitar todas as informações que desde criança nos trazem? Será que todas essas bolinhas que a gente viu aqui não são as eras, os séculos, os milênios, os bilhões de anos para chegar ao que está aqui agora? Deus, ele é tão perfeito em tudo. Mas nos livros que nós estudamos dizem, existem coisas que ainda não é para a nossa compreensão. A gente não pode deixar de acreditar, só não é para a nossa compreensão agora. Porque nós estamos hoje habitando um orbe que ele tem uma informação necessária para que a gente entenda como é a vida. Muitas coisas a gente não entende ainda. Por que 9 meses para uma criança ficar dentro da barriga? Se Deus é Deus, estala os dedos e o filho nasce, a mãe não sofre, não tem doença. E que vida seria isso? Seríamos robôs, seríamos máquinas, seríamos brincadeiras na mão de alguém. Então ela é tão perfeita, todas as estações, todas as passagens que a gente tem, que do problema à felicidade, tudo é importante, tudo é bom. Todos nós já ouvimos que é com problema que a gente aprende. Porque quando a gente está cantando parabéns, dando risada, tirando selfie com um monte de gente, naquele momento a gente não consegue nem pensar em, eu estou fazendo tudo isso aqui e alguém nesse momento não tem o que a colega falou, uma meia, uma luva. Mas quando a gente sente o frio, a gente vai lá no guarda-roupa, pega aquele casaquinho, como a gente pegou hoje, e se vem o pensamento de que alguém está precisando.
É porque a gente já está no caminho. Nós temos muitas pessoas de várias. O livro fala, esse capítulo fala de muitos tipos de pessoas. Nós temos aquela pessoa que diz assim: eu não vou ver essa evolução acontecer, então eu não vou me preocupar, vou viver. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí as coisas vêm, os problemas vêm, as situações difíceis vêm, e a gente não sabe o que fazer, porque a gente não procurou saber. E ele nos deu tudo, ele nos mostrou tudo. Quando ele disse: eis de mandar o Consolador prometido, muitos de nós nem deu bola. Nós acreditamos que o Consolador prometido é, sim, a doutrina espírita, que não fala mal de ninguém, que não julga ninguém, que não critica ninguém, que abre os braços para todo mundo e que todo mundo está certo. Ah, mas fulano errou. Ele errou dentro do entendimento dele. Ele merece o perdão, ele merece a compreensão, seja qual for. A gente ainda não aprendeu a lidar com coisas horríveis, como a gente vê na internet, às vezes, uma coisa muito, muito triste de ver. O nosso pensamento imediatamente julga aquela situação. Ah, porque isso aí tem que ir para a cadeia, isso tem que morrer, isso não existe, não sei o quê. Mas a gente precisa ter a coerência de saber que nós não podemos julgar aquilo que aconteceu com determinada família, com determinada pessoa, se era para acontecer, se aconteceu, e dizem que tudo que acontece no mundo tem a permissão de Deus, a gente ainda não entendeu por que aquilo aconteceu. Quando a gente se preocupa com o mundo, onde está, de onde veio, para onde vai, automaticamente a gente já começa a entrar naquela ideia, naquele perfil que a gente falou no início. Eu preciso me situar, eu preciso estudar, eu preciso me comprometer, porque só deixar a vida me levar é muito perigoso, porque quando vem um problema muito sério na vida da gente, a gente não vai ter a solução porque é espírita, ou porque adora Jesus, ou porque reza. Não. Mas quando a gente tem a espiritualidade na mente, quando a gente tem a ideia das coisas que os estudos nos trazem, já dá uma certa tranquilidade, dá uma certa... Bom, eu vou fazer isso porque eu li, eu ouvi, eu tive uma orientação. E quando a gente não tem isso, a gente geralmente toca o pé pelas mãos. Né? Tem aquele tipo de pessoa que acha que essa vida é uma só. Acabou, deu. Já era. Aí é complicado. Nesse caso, eu diria, eu como o Júlio, eu não gasto muito o meu latim. Porque existem as estações também de compreensão. E se a pessoa não chegou à compreensão de imaginar que a gente veio de algum lugar, que isso aqui não é impossível. Nos dias de hoje, com as informações que nós temos, é impossível uma pessoa dizer assim: não, a vida acabou, deu, não tem mais nada depois. Porque a gente perderia até a vontade de viver, de fazer as coisas, se a gente acreditasse nisso. Mas que bom, mudou muito. Eu me lembro de 30 anos atrás que as pessoas falavam: não, morreu, acabou e tal. Uma vez eu consegui levar a minha mãe numa reunião espírita, numa exposição. Casualmente ela estava aqui em Rio Grande. Hoje ela já está na espiritualidade. Mas eu achei tão bonitinho que ela era já passou por todas as religiões, né? Mas pela espírita ela nunca tinha passado e nem passou. Mas ela foi, porque depois nós tínhamos uma festa para ir. E ela sentou no cantinho assim, e eu olhava e disse: o que será que a mãe está pensando? Aí no final eu disse assim: mãe, o que a senhora achou? Ela disse assim: eu estou tão feliz porque eu não tenho mais medo de morrer depois que eu ouvi aquele senhor ali falar. Eu digo: então já valeu a pena. Porque um dos maiores medos que nós temos é de morrer. Ah, como é que eu vou morrer? Meu Deus, eu tenho que me cuidar, tenho que me cuidar. E tem pessoas, às vezes, que exageram um pouco. Mas eu sempre falo, não, a gente não precisa se preocupar que vai morrer. O nosso querido amigo também dizia isso. Todos nós vamos morrer. Mas como que eu vou desencarnar? O que eu terei deixado?
se as pessoas vão realmente lembrar de um livro que eu indiquei, de uma pessoa que... Não que a gente, que legal, ele fez isso, aquilo, não. Mas é gostoso quando alguém lembra, porque eu vi uma vez também que diz que depois que a gente morrer, passados 100 anos, nenhum retrato nosso vai ter na parede. Ou seja, a gente vai ser totalmente esquecido. Então, se a gente vai ser esquecido, tanto tempo depois, ou às vezes tem gente que é esquecida até mais rápido, por que a gente não vai fazer com que a nossa próxima existência seja prazerosa para nós e para aqueles que convivem com a gente? Outras pessoas, elas têm aquela ideia de que rezar e fazer todo o acompanhamento da sua prece, das suas preces, eu vou ao templo e tal, está garantido. Eu não vou ter mais problemas. É um ledo engano achar que só porque eu vou ao templo de orações, nós espíritas mesmo, nós falamos que o espírita, diz que todo espírita, depois que ele morre, ele vai para o céu. É centro espírita do umbral. Céu. Porque o umbral é a nossa realidade. A Silvia um dia disse para mim assim, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente é chamado para o trabalho, é porque mais comprometido a gente está lá do outro lado. Não te preocupa. Então, às vezes tem gente que numa mediúnica diz, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não psicografo. Deixa quieto. Porque se a gente veio com essa capacidade, é porque a gente está comprometido com a causa. E a gente veio com esse compromisso e o livro já diz, quanto mais souberdes, mais será cobrado. Então tem pessoas às vezes que dizem assim, né, Mabel? Por que eu fui aprender isso? Porque agora eu sei. É como aquela mãe que diz assim, não vai lá que tu vai cair naquele buraco. Eu não vou. Porque se eu for e cair, agora eu sei que eu vou cair no buraco. Agora eu tenho comprometimento. O primeiro passo que diz nesse texto é que a gente tem que se arrepender para poder alcançar o refrigério. Porque a gente quer realmente experimentar paz, calma, suavidade na vida, mas não quer passar pelos problemas, pelas dores. Mas é impossível isso acontecer. Um motor de carro, para nos levar até o Rio de Janeiro, ele sofre tanto, tanto, tanto. Mas é uma máquina. Mas a gente tem que analisar tudo que acontece num motor para ele nos levar com tanto prazer a algum lugar. É fogo, é explosão, é faísca, é desgaste, é óleo, é sujeira. Então tudo na vida tem um processo de dor, um processo que temos que passar para poder chegar ali adiante, né? Eu estava lendo nesse livro aqui, que eu sempre convido as pessoas para ler, até parece que eu leio, eu sou relaxado para ler, mas eu estou começando a tomar vergonha na cara. Nesse livro aqui, eu falava muito sobre ele, ouvia os outros falarem, olha como a gente é Maria, vai com as outras, né? Falava dos Exilados de Capela, mas não tinha lido ainda. É que a gente fica sabendo tanto sobre o livro pelos colegas que acaba nem lendo. Mas uma única informação no início dele diz que 700.000 obras antes de Jesus Cristo foram queimadas. E a gente não sabe nada disso aí. São 700.000 obras que a gente teria para saber antes de Cristo como foi. Então a gente fica vivendo no que está nos livros. Porque a única coisa que Deus não escreveu, mas a gente sabe que é dele, são os 10 mandamentos. E Jesus, quando esteve aqui, não escreveu nenhuma palavra. Então, se a gente passar a vida inteira acreditando na interpretação de Mateus, de Tiago, de todos os apóstolos, a gente tem que fazer um crivo. Porque a doutrina espírita diz, renegue 9 verdades, mas não acredite numa mentira. Então a gente tem que desconfiar. A gente tem que ir atrás. A gente não tem que aceitar como verdade a primeira coisa que nos dizem, porque o coração da gente é que nos diz assim, hoje eu aceitei. Hoje eu estou convicto de que isso é verdade. Por isso que quando a gente vai fazer essa modificação que o livro pede,
tem que vir de dentro. Ela tem que nascer de dentro do coração da gente, dizer assim, hoje eu senti... Porque não adianta eu vir aqui dar café para as pessoas, alcançar uma roupa, um rancho, mas eu estou olhando para ele, como disse a Amábel esses dias, pá, mas esse cara nem podia estar aqui, eu vi ele na avenida esses dias jogando bocha. Então, eu não estou dando comida, eu estou julgando uma pessoa como se eu fosse o cara. Quando a gente sabe que as pessoas mais importantes na nossa vida, que a gente conhece, vamos lá, Divaldo, Chico, Haroldo, os próprios lá já o padre Manuel da Nóbrega, essas pessoas maravilhosas que tiveram aqui, eles não julgavam. Eles ajudavam, esclareciam, escreviam, psicografavam. Então, quando tu encontra alguém que quando Chico mesmo, quando cuspiram nele, ele disse, eu acho que vai chover. Botou a mãozinha aqui. Ele não vai devolver um cuspe, ele não vai xingar aquela pessoa. Porque não está na natureza daquele espírito que já chegou à compreensão de que eu sei o que eu preciso fazer para evoluir. Então é importante que a gente sinta vir de dentro. Nós precisamos sentir que a gente é envolvido pelo amor, a gente é envolvido pelo sentimento de estar, de querer fazer. E não vamos ficar chateados se não tiver vontade de fazer também. Porque se a gente chegar e não sei, hoje eu não estava a fim de ir lá na casa espírita, estou a fim de ficar sentado aqui, vou pegar um livro, vou fazer uma prece. É a mesma coisa. Porque sentar na casa espírita para os outros ver, para ir lá na igreja para o padre me abanar, não tem valor nenhum se o meu coração não está ali. Se a minha vontade de estar ali. Porque essa energia que a gente recebe aqui no Recanto de Luz, agora eu vou puxar a brasa para nós, né? A energia que isso aqui tem, após uma prece, após um passe. Quando a gente vai para casa, eu duvido que um de nós aqui não tenha pensado assim, que coisa bem boa que estava aquele passe, até a minha dor de cabeça passou. A dor de cabeça não passou porque ouviu o Júlio, viu a prece da Amábel, ou porque foi recebido pelo nosso amigo lá na porta. A energia chegou porque eu acreditei onde eu estava, eu acreditei naquela energia e eu mereci receber da espiritualidade aquilo. Porque o merecimento é o resultado das nossas atitudes. Quando às vezes a gente começa a ver numa vida que a gente está só tropeçando e não está fazendo as coisas erradas, precisa fazer um retrospecto e saber, me falaram em vidas passadas, quer dizer que eu andei pisando na bola no passado. Aí a gente começa a analisar que a gente começa a ser chamado a coisas que não é do nosso meio. Eu gosto, sou chamado para um jogo lá, eu quero começar a apostar dinheiro, mas eu nunca gostei disso. Talvez seja vestígio de uma vida passada. Talvez eu esteja impregnado ainda daquilo que me fez tão mal e hoje está querendo me fazer mal de novo. Conhece-te a ti mesmo. Busca dentro de ti as falhas, as mazelas, reza, faz um bom evangelho no lar, que daí a gente começa a receber aquela proteção divina. Porque o nosso anjo da guarda, quando a gente nasce, já coloca um coitado do nosso lado para cuidar da gente. E a gente pisando na bola, deixa ele só com problemas. Mas ele está ali, firme e forte. E além dele, na nossa família, tem o anjo da guarda da família. Aí depois aqui a gente chama aqui os espíritos protetores do Recanto de Luz. Então é uma pleiade de anjos que tem para a gente pedir ajuda, para a gente pedir que eles nos confortem com uma prece, com uma energia, com uma cirurgia. Então nós temos tanto, como diz também uma colega aqui, a gente tem tanto para agradecer, e a gente mais pede e reclama, que acaba que a gente perde o tempo, a gente perde o time da coisa. Vai chegar um momento em que nós vamos nos dar conta disso. E aí o texto fala, quando eu me der por conta do que eu vim fazer, do que eu tenho que fazer, e que eu sinto que eu vou fazer, que eu preciso fazer, tudo acontece, tudo melhora. Mas a gente precisa sentir isso. Para finalizar, eu trouxe aqui esse livrinho, mais um livro, né? Esse aqui eu não recomendo ler de pronto sem quem não leu os outros, tá? Porque ele é meio complicadinho. Kardec deixou para falar no último livro sobre
a criação do planeta. Por que que nós temos as mortes coletivas? Por que os desastres naturais? Se a natureza é tão bela, por que que vem uma enchente? Por que que vem um maremoto e mata e destrói tudo? Está tudo aqui. É um guia. Mas é muito bom que a gente comece lá no Livro dos Espíritos, nas nossas perguntas que nós temos na nossa cabeça, e são 1019 perguntas e respostas, para depois passar pelo Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, para depois chegar aqui com mais segurança. Mas é um manual de como é o nosso planeta. Porque se a gente viu essa bola aqui, ninguém trouxe nada para cá, a não ser os exilados de Capela e alguns outros que lá no seu planeta, o seu planeta evoluiu, eles não mandaram para cá para nos ajudar. E mandam para outros mundos primitivos para que esses mundos aprendam aquilo que eles sabem, só que a moral eles não sabiam, então eles precisaram aprender isso. Mas se nós viemos de uma bola assim de fogo, significa que tudo já estava ali. E as escrituras dizem isso. Já estava tudo lá, no germe, na raiz dessa bola aqui. Foi se transformando e somos tudo. Se não veio nada de fora, tudo que a gente construiu saiu daqui. Só foi se transformando de acordo com as estações necessárias, né? Mas olha que interessante que diz na Gênesis. São chegados tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcadas por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração, que a gente fala tanto aqui na regeneração, da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento, e para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência, e a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Por quê? Porque Jesus, quando aqui esteve, a gente esperava que ele... Bom, ele já foi esperado pela história, a gente vê que muitos esperavam que ele viesse em cavalo de fogo, com lanças, e chegasse matando os romanos, né? Não. Ele veio para tirar da nossa mente a espada, a violência, a morte, a destruição. E ele veio dizer, perdoa, ama. Esse é o teu legado a partir de agora. E o que a gente fez? Matamos ele, né? Crucificamos o cara. Porque a gente ainda não tinha entendido. Por isso que o livro diz, tu ouvirá coisas que tu ainda não vai compreender, mas não deixe de acreditar, se ela parece ser do bem. Então, com esse convite de leituras, de buscar, de querer saber, de não aceitar qualquer verdade, mas a verdade que toca o coração de cada um, é que eu me despeço agradecendo a atenção de vocês e desejando que todos nós consigamos entender o que são as estações necessárias e que elas são necessárias. Porque se hoje eu não estou muito bem, significa que isso vai me deixar alguma coisa para que eu saiba que a partir de amanhã eu posso mudar a minha realidade, de acordo com as minhas atitudes, de acordo com aquilo que eu acredito e de acordo com aquilo que eu posso fazer por mim e pelo próximo. Que a paz de Jesus esteja sempre com a gente. Agradecemos ao Júlio, né, pela exposição, por nos trazer mais uma reflexão. E agora, antes da finalização do trabalho, através da Câmara do Passe, nós vamos fazer uma oração pelo nome de todos aqueles que nós trazemos e colocamos em nossas caixinhas, ou aqueles que mesmo nós não trazendo, nós lembramos nesse momento que estão necessitando. E basta que a gente pense neles, que eles vão receber. Se nós tivermos fé, todos recebem. Senhor, que tenhamos forças para suportar a provação que nos é necessária ao burilamento, seja ela qual for, e por mais que nos fira o coração,
que não possamos aceitá-la que possamos aceitá-la com resignação e coragem. Não somos exceção nas dores que alcançam a todos. Quantos sofrem e lutam antes de nós, sem merecerem as aflições que lhes foram impostas? Quantos, ao longo da história, não se têm exposto ao sofrimento em benefício da humanidade? Certamente não é o nosso caso. Mestre, que sofremos as consequências de nossos desmandos e imperfeições. Não há quem padeça injustamente, diante das leis magnânimas do Criador. Que a prova que vos visita não nos sirva de pretexto para nada fazermos no bem dos semelhantes. A caridade aos outros será sempre maior lenitivo a nós mesmos. Que assim seja. Pedimos